Oi, meu nome é Paula, eu sou mestre e doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo e no ano passado minha tese foi indicada pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da USP para concorrer à edição de 2022 do Prêmio Filósofas. Por esse motivo, eu estou aqui a convite da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas para falar um pouco sobre a minha tese, que foi orientada pela professora Tessa Lacerda, financiada pela CAPES e defendida na segunda metade de 2021. Antes de entrar na exposição da minha pesquisa, eu quero deixar registrado aqui meus agradecimentos à rede pelo convite e pela oportunidade de compor essa série de vídeos. Então, sem mais delongas, minha tese foi intitulada Desejo, Política em Spinoza, um estudo da ética, e ela nasce da junção de dois interesses. O primeiro, o tema dos afetos, que é uma questão a que eu me dedico há já algum tempo e pela qual eu tenho particular interesse, e o segundo é a vontade de me dedicar um pouco mais a questões que me permitem ou me auxiliam a pensar problemas do presente e do meu próprio contexto, ou questões que estão mais próximas da realidade na qual eu estou inserida. Eu costumo dizer que minha pesquisa ela trata de política e afetividade, basicamente é da interseção entre as duas coisas, e ela é guiada por um pano de fundo mais geral e uma discussão mais específica. E são esses dois pontos de vista que eu vou apresentar aqui resumidamente. Do ponto de vista geral, ela se assenta no reconhecimento de que os afetos e as paixões humanas eles são fenômenos naturais e inscritos na ordem necessária da natureza, e assim que não podem ser suprimidos da natureza humana. Nesse sentido, ao invés de serem ignorados, ridicularizados, censurados ou postos para fora dela como elementos que lhes são externos ou perturbadores da sua ordem, que eles podem e devem ser submetidos a um estudo cuidadoso e a uma compreensão adequada. Essa não é uma perspectiva defendida apenas por Spinoza, mas é um pensamento comum entre ele e outros filósofos do século XVII, Descartes e Hobbes, por exemplo. Os três defendem a naturalidade dos afetos e a possibilidade da constituição de uma ciência afetiva. No caso específico de Hobbes, como a gente pode acompanhar pelo Leviatã, há também uma discussão semelhante que propõe essa consonância entre afetos e política. Não ignorar que os seres humanos eles são seres de afetos e paixões é ponderar que as experiências humanas são, no fim das contas, experiências afetivas. E a experiência política não está alheia a isso. Nesse sentido, a experiência política é também uma experiência afetiva. Afinal de contas, ela é feita por seres humanos e, como eu já pontuei, a natureza humana é afetiva e passional. Assim, uma reflexão sobre política que desconsidere esse aspecto ela é fraca e considerar qualquer tipo de querela, de manifestação ou de ação política como algo descolado de certa dimensão afetiva é inscrever a política no campo das utopias e afastar a teoria da prática. Considerando isso, a gente pode afirmar que tratar de política é tratar de uma movimentação de afetos e que a sociedade comum ou a vida política ela não apenas tem origem afetiva, como ela somente se sustenta e se metamorfoseia, ou seja, se constrói e se modifica por meio de uma complexa trama de afetos que lhe é intrínseca e que lhe perpassa de fora a fora em seus diversos níveis, instâncias e momentos. Acompanhando então toda a crítica que Spinoza opera lá nos parágrafos iniciais do Tratado Político, a gente tende a concluir que a consonância entre teoria e praxis política ela perpassa impreterivelmente pelo entendimento da natureza humana como naturalmente afetiva e passional. E assim a gente estabelece o núcleo sob o qual devem estar assentadas quaisquer abordagens que se pretenda fazer acerca da política, da vida e das relações interhumanas, a saber que é no campo dos afetos e das paixões que a reflexão sobre a vida comum e a política ela deve operar. Tem uma máxima de Spinoza que diz que a experiência ensina, e nesse caso a gente pode fazer uso dessa máxima porque a experiência ordinária de cada um de nós mostra que o terreno político ele não é regido e ordenado tão somente por cálculos ou decisões racionais. A gente testemunha, na verdade, cotidianamente, que a esfera política é fortemente marcada pela movimentação, incitação e mobilização dos nossos afetos e paixões. E aí a gente pode mencionar os mais variados: medo, esperança, amor, ódio, tristeza e infindáveis outros. Como bom exemplo, a gente pode parar um pouco para analisar os períodos eleitorais. Normalmente são períodos em que há uma maior movimentação ou jogo de afetos.
Spinoza sustenta que o corpo político, tal como o corpo humano singular, ele é um indivíduo, o que significa que é um corpo composto de corpos e em relação com outros corpos, um organismo, portanto, dinâmico, que na medida em que existe, se esforça para perseverar na existência e para realizar sua potência. Isso significa que o corpo político é uma potência e diretamente relacionado a isso que, assim como o corpo humano, ele é atravessado por afetos e paixões. Afetos, portanto, que podem tornar esse corpo político mais forte ou mais fraco, mais livre ou mais submisso, mais potente ou mais impotente, mais ativo ou mais passivo. E entender os afetos como fenômenos naturais é sustentar que, assim como qualquer outro fenômeno natural, como eu já disse, eles podem ser estudados e compreendidos. Em outras palavras, isso significa que podemos determinar suas causas e seus mecanismos de operação, bem como determinar, mais ou menos aproximadamente, quer da perspectiva individual, quer da perspectiva comum, da sociedade comum ou do corpo social, como a gente quiser denominar, quais podem ser seus efeitos e impactos, seus usos, quais são mais nocivos ou favoráveis ao esforço de perseveração. O plano geral da minha pesquisa é basicamente esse. Uma vez entendido que os afetos, passivos ou ativos, eles são fenômenos naturais que não podem ser extirpados da natureza humana, trata-se de entendê-los e, assim, de pensar as ações humanas a partir da própria dinâmica dos afetos. Agora, do ponto de vista específico, a gente se desloca dessa abordagem mais geral dos afetos para pensar a centralidade de um afeto específico, nesse caso o desejo, como já sugere o título da minha tese. É claro que a gente não ignora que as relações interhumanas e as experiências políticas, elas são experiências complexas, ou seja, que são construídas em meio a uma pluralidade de encontros e assim perpassadas de diversas maneiras por múltiplos e distintos afetos, não podendo, portanto, ser reduzida a este ou aquele, o que seria uma visão muito simplista e até mesmo inadequada da política. Contudo, e sem ignorar isso, a proposta da nossa tese é pensar sobre o papel do desejo na política e a centralidade do desejo. E isso se justifica basicamente por 3 pontos. O primeiro, além de ser concebido como afeto primário, isso é, como afeto a partir do qual os outros se originam, o desejo é definido por Spinoza como a própria essência do ser humano, sendo então entendido como produtividade em ato. E essa definição do desejo ela aparece na parte 3 da Ética, tanto na proposição 9, quanto no final da parte 3, lá na definição dos afetos. O segundo ponto, para a noção de desejo convergem 2 outras noções que são fundamentais na filosofia de Spinoza. Primeiro, a noção de potência, que cunhada no seio da ontologia, estabelece que a potência de uma coisa é a plenitude do ser dessa coisa, e depois a noção de conatos, que, importada das discussões mecânicas, onde se estabelece que as coisas tendem a permanecer no mesmo estado em que se encontram, é utilizada agora para sustentar não mais que as coisas tendem a permanecer no mesmo estado, mas para afirmar que as coisas elas se esforçam para perseverar no ser. E por fim, o terceiro ponto é que da identificação que se estabelece entre potência e conatos decorre o entendimento de uma noção corrente no vocabulário justnaturalista e que Spinoza faz bastante uso na sua filosofia, sobretudo nas discussões políticas, que é a noção de direito natural, amplamente trabalhada por ele tanto no capítulo 16 do TDP, quanto nos capítulos iniciais do Tratado Político. Levando em conta a conjunção destes 3 pontos, o que eu trato de defender na minha tese é que a instituição da sociedade comum é uma operação do desejo, em outras palavras, que não podemos estar inseridos em outra dinâmica que não seja a dinâmica desejante, assim que não podemos conceber nenhuma das ações e produções humanas como alheias ao desejo. Então, nesse sentido, a gente tem alguns pontos. O desejo ele é a essência do ser humano, ele é atividade, é movimento e é sempre determinado. Portanto, seja da perspectiva individual, seja da perspectiva comum, embora seja definido como a essência do ser humano, como qualquer outro afeto, ele varia e se alimenta sob tais ou tais condições e circunstâncias. Assim, ele obedece à lógica dos corpos e dos encontros entre eles. Isso significa que os desdobramentos do desejo eles podem ser os mais diversos possíveis, e assim, que nem todas as manifestações e produções do desejo elas são positivas, adequadas, ativas,
e de fato úteis e comuns, ou se a gente quiser, úteis ao bem comum, ao comum. Dessa maneira, assim como podemos tratar de um desejo de composição, de liberdade, de fruição mútua, podemos também pensar em desejos de servidão, de sujeição e de exclusão. E no campo das instituições, o desejo pode, portanto, tanto explicar e fundamentar manifestações democráticas e inclusivas, quanto fomentar também as mais distintas e severas formas de exclusão, de servidão, de opressão e de submissão. Aí aqui eu sigo Deleuze-Guattari para sustentar que o desejo ele é fundamentalmente produtor e produtivo, que ele produz a e na realidade. E é para esclarecer esse caráter produtivo do desejo que minha tese se constrói não tanto a partir das obras políticas de Spinoza, mas maiormente como estudo da ética. Embora, é claro, a ética não seja um tratado de política e nem tenha a pretensão de se debruçar de maneira acurada sobre esse tema, o que não tira dela o papel crucial que ela tem para a compreensão da política spinozana. Um olhar atento sobre a sua trama geométrica revela, na verdade, que essa questão política ela não sobrevém apenas de maneira pontual na parte 4, mas que ela vem sendo desenhada desde o início, lá nos meandros da ontologia da parte 1, da física da parte 2 e da ciência dos afetos da parte 3. Assim, se é na ética que a gente encontra a construção e o desenvolvimento da noção de desejo, e se é a partir dela que a gente compreende que não está lidando com uma noção periférica, mas com uma noção central, o pensamento de Spinoza, nada mais justo que a gente tomar a ética como um texto para estudar a política e assim compreender o desejo no interior da política de Spinoza e o seu papel. A proposta de refletir sobre esse tema ainda é uma caminhada longa. O que eu fiz aqui foi apenas o início da caminhada. Essa foi uma apresentação bem resumida da minha pesquisa. Para quem tiver interesse em entendê-la ou se debruçar sobre este tema, fica o convite para a leitura da minha tese. No mais, obrigada.